Arcano 13, a morte. Vamos falar um pouco da morte? Vamos falar um pouco primeiro da sua simbologia, vamos falar então da morte no negativo e vamos falar também um pouco da morte no positivo. Suzy, mas é possível ler a morte no positivo? Sim, com certeza, e você vai me entender já já como que é possível, tá? A morte, ela é um arcano maravilhoso, belíssimo, porém mal compreendido pela maioria dos tarólogos, tá? Por quê? Porque a energia da morte, ela é uma necessidade. Então, tem coisas na nossa vida que precisam acabar, precisam de um encerramento. Suzy, mas as pessoas falam também que a morte, ela é transformação. É uma forma de dizer, sim, tá errado? Não. Mas é como se a gente estivesse dourando um pouco essa pílula. Por quê? Porque primeiro a morte se instala. Existe um fim. Um rompimento, olha, acabou o relacionamento, morreu o amor, não tem mais amor, morreu, houve a morte daquele relacionamento. Depois que a morte se instalou, acabou, houve um fim, houve uma ruptura, aí existe uma transformação da situação. Então, é transformação também, sim, mas primeiro a morte se impõe como um ponto final, acabou, nunca mais vai ser daquela forma, aquilo morreu. Não existe mais, aquele relacionamento não existe mais, né? Aquela circunstância não existe mais. Ah, morreu o quê? A doença, pode ser a morte de uma doença, pode ser a morte de uma circunstância, a morte de uma amizade, a morte de um emprego, a morte de qualquer coisa que você tiver perguntando pro tarô e aparecer, é a morte, é o fim, é o ponto final, acabou, tá? Simbolicamente, a morte, ela aparece, então, como um esqueleto, né? É um cavaleiro que é um esqueleto, montado num cavalo branco, né? O cavalo é um símbolo, então, de nobreza, porque a morte, ela é nobre, a morte é uma força universal, uma força divina, né? Amando do divino. E por que que ela vem se mostrando como um esqueleto, né? Porque o esqueleto, ele é feito do quê? De ossos. E todos nós, né? Podemos ser ricos, pobres, negros, brancos, asiáticos, não importa a raça, não importa a cor, não importa a classe social. Quando morrermos, todos nós, para a morte, todos somos iguais. A morte vem buscar a tudo e a todos. Tudo que se inicia tem um final. Tudo que nasce, morre, né? Então a morte, ela é muito reta, ela é muito justa e para a morte não há diferenças. Ela trata todos iguais. Vocês veem que tem aqui a figura da criança, né? Ela busca a criança, ela busca a donzela, ela busca o sacerdote, são todos iguais, né? Porém, a morte, ela não é um final. Por quê? Se fosse o final, ela não seria o arcano 13, seria o arcano 21, né? Ela está dizendo o quê? Que é o final daquilo, terminou aquilo. Mas aqui, olha, vocês podem ver que nós temos um portal com um sol. Então, isso alude a quê? Essa simbologia? Que a morte, ela vem para encerrar, para acabar, mas depois há o que a gente falou da transformação. De um outro ciclo, a uma outra vida. Quando é uma morte física, né? Você morreu para a carne, você viveu para o espírito, você atravessou o portal, né? Morreu a doença, mas vai aparecer então o quê? Uma outra situação, a saúde. Morreu o relacionamento, agora estou solteira, não é? Então, depois da morte, vem outras situações, outras circunstâncias, vem o arcano 14, né? Vem o arcano 15, ainda tem todo um contexto. Então a morte, ela é um fim daquela situação, mas ela traz transformação e continuidade num processo a longo prazo, tá? Simbolicamente, basicamente isso seria a morte, mas falando de uma morte positiva, o que poderia ser uma morte positiva, Suzy? Eu não consigo olhar para o arcano morte e ver isso de uma forma positiva.
Por exemplo, sabe um relacionamento, né? A gente vê, eu como terapeuta, nos atendimentos que eu faço, tanto de tarô quanto de magia, as pessoas vêm, às vezes, querendo reacender, reavivar, reanimar, levantar o defunto do relacionamento. O relacionamento já morreu, a energia da morte já está posta ali, né? E a pessoa fica se agarrando ao defunto. O que que isso traz? Isso traz o quê? Traz sofrimento, traz dor, tá fedendo, tá com mau cheiro já o relacionamento, ficando cada vez pior. Só falta, né, o quê? Partir para agressividade. Às vezes já até partiu para agressividade, já teve traição, já teve um monte de coisa. Falta o quê? A pessoa deixar a morte de fato se estabelecer e enterrar o defunto. Então, quando a morte sai no positivo, significa o quê? Coisas que precisam morrer para que venham depois coisas novas, não é? Imagina se todo ser humano vivesse para sempre, o que seria do planeta, né? Então a morte, ela é uma energia necessária. A morte, ela quando vem no positivo, ela significa o quê? Que a pessoa viveu bem a vida, está pronta para receber a morte. Como, por exemplo, a gente pode analisar a figura do próprio Papa aqui, que se vier num sentido de leitura positiva, ele está o quê? Se entregando para os braços da morte. Estou pronto, fiz a minha missão, cumpri com o meu propósito. Estou pronto para o fim dessa vida, não é? Agora, por outro lado, se a pessoa não viveu bem a vida, ela não vai viver bem também a morte. Vai se agarrar a uma vida que já não existe mais. Então, isso é uma morte no negativo. A morte do positivo é: esse ciclo se fechou, é fim, precisa fechar. Esse emprego já não é mais para você, esse trabalho não é mais para você, essa amizade acabou. A morte no positivo, ela aceita o fim, está preparada para o fim, está com a alma leve, está sem culpa, acabou, às vezes até não queria, né? Vai com dor, né? Com dor, não gostaria de perder esse emprego, ou não gostaria dessa pessoa sair da minha vida. Bom, mas tudo bem, aceito o final, estou aqui para vir as vivências que a vida me trouxer, as vivências futuras que a vida me trouxer, não é? Então, a morte, sim, ela sempre vem trazendo um desconforto, porque ela tira você de uma zona de conforto, não é? Ela mata aquilo que você já está acostumado, para que venham outras coisas. Então, sempre vai ter um desconforto, sempre vai ter um quinhão de dor. Mas a morte no positivo, ela tá falando o quê? Que é para algo melhor, é para transcender, né? E a morte no negativo? Já a morte no negativo é quando não se aceita, quando você quer conviver com o defunto, você não quer enterrar, né? Então, a morte negativa é quando ela está dizendo para você, dizendo para o seu consulente que aquilo acabou e a pessoa não vê aquilo de uma forma favorável, né? Não tem uma boa aceitação. Porém, a pessoa aceitando ou não, a energia da morte vai estar posta. Não tem mais o que fazer. A morte, ela fala assim: aceita que dói menos e segue em frente, né? Você deixa a morte vir, né? E deixa a morte te conduzir para o novo. Aceita o final. Com a destruição que vier, tem coisas que você não vai ter controle sobre esse tipo de energia, que é uma energia maior, né? É uma energia muito maior, a energia desse arcano, que você não vai ter controle. Porém, né? Pega o que de melhor tiver, né? E procura o quê? A transformação, procura um novo, a nova jornada. Inclusive, esse portal aqui, ele é o mesmo da carta da Lua. Quem conhece a carta da Lua sabe que esse portal na carta da Lua, ele faz uma alusão ao útero, a uma nova vida diferente, a transformação, né? Então, essa é a energia da morte,
Tá na sua simbologia, no seu lado, no seu aspecto positivo, no seu aspecto negativo. É aí uma dica de leitura e interpretação para vocês. Arcano 13, a morte. Não tenham medo da energia da morte. Compreendam essa energia e aceitem o final dos ciclos, daquilo que precisa se fechar na sua vida. Não adianta lutar contra uma energia como essa.